graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Sou Ivan Costa e esse é o nosso canal Reconciliados em Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo. Espero que estejam todos bem, né? Apesar dessa pandemia aí. Mas é preciso que nós tenhamos força, tenhamos fé, tenhamos coragem para que nós continuamos. Eu creio que você já está vendo aí o tema do nosso vídeo, do nosso estudo, nessa tarde, aqui em Goiânia de chuva, né? Jesus de Nazaré não é mais o Filho de Deus. Exatamente, calma aí que eu vou te explicar, não precisa me xingar, não precisa apelar. Jesus de Nazaré não é mais o Filho de Deus. Olha, abençoado, é certo que muitas pessoas ainda estão aí seguindo a Jesus de Nazaré, mas a palavra de Deus nos diz que nós pertencemos ao outro. Que outro? De repente, opa, que coisa nova é essa? Esse cara agora ele ficou doido. Eu peço para que você pegue a sua Bíblia, acompanhe na leitura, que você verá a qual Cristo hoje nós pertencemos. Por quê? Eu vou explicar. Então, desde já eu agradeço a cada um de vocês, e se essa mensagem foi edificante para você, compartilhe, deixe seu like, marque o seu amigo e se inscreva no canal, e para que mais pessoas tomem conhecimento dessa verdade que muita gente ainda não sabe. Algumas pessoas estão vivendo como se estivesse no passado. Jesus de Nazaré, em Mateus 15, 24, ele disse assim: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós não somos ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós já somos a nação santa de Deus. Nós já estamos reinando em vida. E infelizmente muitas pessoas ainda não sabem disso. Muitas pessoas, devido às tradições, devido às religiões pregarem a mesma coisa, as pessoas ainda não tomaram esse conhecimento da verdade. Eu não quero dizer, acerca do nosso tema, do nosso vídeo, Jesus de Nazaré não é mais o Filho de Deus, eu não estou desfazendo disso, de maneira alguma. Para que você entenda por que eu estou falando isso, você tem que entender que Jesus de Nazaré era o próprio Deus em carne e em sangue aqui na terra. É a manifestação do próprio Deus aqui na terra, que veio, morreu, ressuscitou e voltou para a sua glória. É assim que nós entendemos. Jesus de Nazaré era a pessoa de Deus em carne e sangue aqui na terra. Pegue a sua Bíblia aí, abençoado, e abra aí em João 1, verso 1. Olha o que ele está dizendo aí. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Abençoado, está vendo aqui? Que estava no princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. Eu esqueci de colocar aqui, tem uma passagem que eu falo que o Verbo se tornou carne. Se eu não me engano é João 1, verso 14. Você pode estar pesquisando aí, você pode estar lendo aí que você vai encontrar. E o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Ou seja, o próprio Deus se fez na pessoa de Jesus de Nazaré e habitou entre nós, entre aspas, entre o povo daquela época. Eu costumo dizer, nos meus estudos, que quando nós pegamos a Bíblia para ler, a Bíblia onde está a palavra de Deus, nós temos que entender o seu contexto histórico, cronológico, para quem está falando. Tudo isso nós temos que levar em conta, porque senão vai virar uma tremenda confusão e as pessoas não vão entender. Vai ficar difícil a interpretação. Então, quando nós pegamos a Bíblia, nós temos que voltar ao passado, no sentido imaginário, e
observar as questões de usos e costumes da época. Então nós acabamos de ver aí, né, que Jesus de Nazaré era o verbo, não, que Deus era o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, ou seja, o verbo é apenas um verbo. Vocês podem estar pesquisando aí depois, eu acho que é João 1, verso 14. E o verbo se tornou carne. Então todo mundo que tem uma Bíblia na mão, que conhece, que diz que conhece a palavra de Deus, sabe que o verbo se fez carne. Ou seja, o verbo era só um nome, depois ele se tornou carne, na pessoa de Jesus de Nazaré. Aí você pega e abre a sua Bíblia aí, em Hebreus 2,14, que vai dizer o seguinte: é visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, quando se fala aqui, visto como os filhos, quem são os filhos? Somos nós. Fala que participa de carne e de sangue, ou seja, nós somos espíritos revestidos de carne e sangue. Aí fala também ele quem? O Criador participou, revestiu-se de carne e sangue e habitou aqui na terra, na pessoa de Jesus de Nazaré. Então fica muito claro aí que Jesus de Nazaré era o próprio Deus encarnado. Mas e aí? Ele ficou para sempre sendo Jesus de Nazaré? Lógico que não. Eu vou estar lendo aqui outra passagem aqui, bastante interessante, que vocês podem estar aí acompanhando na Bíblia de vocês aí. Abre a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, verso 5. A seguir, olha o que está dizendo aí, presta bastante atenção. Tende em vós mesmos sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, Jesus, né? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido na figura de homem. Ou seja, o próprio Deus, ele, aqui diz, esvaziou-se a si mesmo, ou seja, entre aspas, ele deixou de ser Deus e desceu aqui na terra, na pessoa de Jesus de Nazaré. Mas e aí? Ele ficou para sempre sendo Jesus de Nazaré? Lógico que não. Ele esvaziou. O que significa esvaziou-se a si mesmo? Ou seja, aí quando a palavra de Deus diz que ele voltou para a glória e está à direita do poder, ou seja, quando algo está à direita, é porque é mais poderoso ainda. Ou seja, a sua glória ficou lá na eternidade. A glória de Deus ficou lá no paraíso, lá na sua eterna existência. Então, quando fala esvaziou-se, é uma forma que o pessoal da época entendia. E nós, nos dias de hoje, temos que entender isso aí também. O que é esvaziou? Digamos assim, ele deixou de ser Deus e serviu aqui na forma de homem, de carne e sangue, igual nós, como nós acabamos de ler em Hebreus 2,14. Não sei se você está entendendo, pessoal. É assim, quase deixou de ser Deus, entre aspas, mas ele era 100% homem e 100% Deus. Ele se revestiu, porque Deus é Espírito. Então ele se manifestou aqui na terra em carne e sangue. Mas e aí? Ele continuou sendo Jesus de Nazaré? Ele continuou na pessoa de Jesus de Nazaré? É o Jesus de Nazaré que nos dias de hoje nós temos que estar louvando e adorando? Abençoado, não que Jesus de Nazaré não tenha seus feitos maravilhosos. Mateus 15, 24 fala: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós já nascemos na nova aliança. Jesus de Nazaré, o próprio Deus, ele veio para os judeus. Depois ele morreu, ressuscitou.
e hoje vive eternamente em espírito. Então, acerca de Jesus de Nazaré, ele havia nascido ele veio ao mundo para os judeus, que é uma passagem que hoje serve para nós também. Então, abençoado, ele também disse aos seus discípulos o seguinte, olha aqui, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Ou seja, ele manifestou que vai voltar para o Pai. Quando ele diz que vai para o Pai, ele vai voltar à sua forma eterna de espírito. Porque ele morre e ressuscita ainda em um corpo humano. Por que ele ressuscitou em um corpo humano? Porque os judeus, eles não acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam. Se Jesus de Nazaré tivesse ressuscitado em espírito, ninguém ia acreditar, ele ia ficar como mentiroso, porque ele falou que ia ressuscitar e não ressuscitou. Então, houve essa necessidade dele voltar na matéria ainda, de carne e sangue, né? E depois ele subiu para a glória. Olha aqui, ainda em João 16, 17, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que é isso que nos diz, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Eles não entendiam. Jesus estava dizendo que um pouco eles iam ver, depois não ia ver mais, porque ele ia para o Pai, ia em espírito, ele ia subir para o Pai em um corpo glorificado. Então, para que você entenda também que Jesus de Nazaré não é mais o Filho de Deus, preste bastante atenção, abra sua Bíblia aí em Coríntios, 2 de Coríntios 5, verso 15. Olha o que está dizendo aí. E ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivem mais para si, mas para aquele que por ele morreu. Aquele que por ele morreu. Jesus morreu por quem? Morreu para os judeus. Quando nós nascemos, quando nós viemos a este mundo, ele já tinha morrido, já tinha ressuscitado. E ele veio, como eu disse anteriormente, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15, 24. Então aqui fica bem claro, aqui, presta bastante atenção. Algumas pessoas vão deixar passar isso aqui e não vão observar. Vai levar apenas pelo lado da ignorância. Esse cara está ficando doido, olha a besteira que ele está falando. Mas presta bastante atenção. Ele morreu para os judeus, mas a sua graça estendeu eternamente e nos alcançou. Não alcançou no sentido literal que nós estávamos na frente. Não, chegou nos nossos dias de hoje. A graça dele chegou nos nossos dias de hoje. Então, ele morreu para resgatar os que estavam debaixo da lei. Ele morreu para resolver o problema de Adão, lá no Jardim do Éden, por causa do pecado. Vou ler novamente aqui, pessoal. Presta bastante atenção. 2 de Coríntios 5, 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivem mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante, presta bastante atenção agora nessa passagem, pessoal, para você ter uma ideia de que Jesus de Nazaré não é mais o Filho de Deus. Preste bastante atenção. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos deste modo. Está bem claro para você? Eu e você conhecemos Jesus de Nazaré segundo a carne? Lógico que não. Então, daqui para frente, quando Paulo fala daqui por diante, a ninguém conhecemos, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, ou seja, ele está falando do Cristo ressuscitado, agora. Por quê? Jesus de Nazaré era o próprio Deus que morreu e ressuscitou. Depois, ele subiu para o Pai e retornou, digamos assim, à sua forma eterna. Que ele é Espírito. Então, nós não devemos ficar
sempre focado no Jesus de Nazaré. Volto a dizer, não que ele não tenha seus méritos aqui na terra, é lógico que tem, é lógico que tem. E ele veio para os judeus, e os judeus que maltrataram ele, mataram ele, mas tudo isso era para cumprir o que estava escrito. Tudo isso era para cumprir o que estava escrito. Para que você entenda novamente, eu vou ler aqui. 2 Coríntios 5, verso 15. Ele morreu por todos. Para quê? Os que vivem, não vivem mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, já não o conhecemos deste modo. Fica claro, pessoal? Por isso o título do nosso vídeo é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não é mais o Filho de Deus, porque ele morreu, ressuscitou e se tornou Espírito. Então nós não podemos falar que o Espírito é o Filho de Deus. Se o próprio Jesus disse que ele e o Pai é um, se o Espírito de Deus é um entendimento de Deus, é o próprio Deus dentro de nós, então nós não podemos falar. Outro, eles zombaram da cara de Jesus. Levaram 40 anos para nós construirmos esse templo, e tudo vai construir em 3 dias, riram dele. Mas ele estava falando do templo do corpo dele, que somos nós hoje. Aí é o templo de Deus. É o corpo de Deus. A internet está caindo. Então, o corpo de Cristo hoje é a igreja. E o templo de Deus hoje não é mais aquele feito por mãos de homens. Somos nós. No nosso tema, né? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Não é mais o Filho de Deus. Por quê? Ele morreu, ressuscitou e ele é o próprio Deus. Então não tem como falar que é. Já é o outro. E vamos continuar aqui para você entender. Antes que alguém me xingue todo, abra sua Bíblia aí ainda, 2 de Coríntios 5, verso 17. Olha o que está dizendo. Tribulação. Antes da tribulação do ano 70. Então que veio o juízo de Deus sobre Israel. O juízo de Deus era sobre Israel. Não é sobre nós. Não é nós que estamos debaixo da lei. É os judeus que descumpriam a lei. Então, nós não estamos mais debaixo da lei. Então, não é assim que se entenda. Para que seja não nova criatura, já nascido em Espírito, é estar em Cristo. Não é dentro de uma denominação. Jamais. Vamos continuar aqui. Verso 18. Mistério da reconciliação. Internet caindo, mas vamos lá. Vou ler aqui, verso 18, 2 de Coríntios 5, 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou. Mas algumas pessoas então estão fazendo reconciliamento aí, pedindo para as pessoas se reconciliar com Deus. Já reconciliou. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Reconciliou com Ele mesmo, ou seja, com o próprio Deus, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. E as pessoas ainda estão dizendo por aí que está debaixo do pecado. Vou ler de novo aqui, abençoado. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O mundo é todos. É o mundo inteiro. Não é só quem vai para um templo, não. É o mundo. Reconciliando consigo o mundo. Não lhe imputando os seus pecados. Sabe o que é não lhe imputar? Não lhe pôr culpa mais. Não tem mais essa. E pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilie com Deus. Com Deus. Só que aqui, abençoado, quando fala assim, reconcilie-se com Deus,
Paulo ainda estava vivendo no período antitribulacionista, antes da tribulação. Por isso que ele falou isso aí. Ainda não tinha vindo o juízo. Por isso que ele usou esse termo aqui. E Paulo era um judeu e ainda tinha sim os seus fermentos da antiga aliança. Ele tinha, né? Tanto é que tem certas partes aí que ele fala, quando éramos meninos. Ele não estava falando a questão de menino na estatura, era no entendimento, no conhecimento. Por isso que ele disse, meninos, no entendimento. 21. Aquele que não conheceu o pecado e se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Se fez pecado por nós. Quando nós nascemos, Jesus já havia morrido e levado o pecado do mundo. O pecado era a transgressão da lei. Eu não coloquei aqui não, depois vocês podem estar pesquisando. O pecado era a transgressão da lei. Mas Cristo era o fim da lei, é o fim da lei, para a justiça daquele que crê. Depois você pode estar pesquisando aí, que você vai encontrar aí. Então, nós não estamos mais debaixo de lei. Nós não temos pecado mais. Nós temos aí de falar mesmo, que não temos pecado. Se eu não me engano, é 1 João 3, verso 8, que fala que quem peca é do diabo. Por que é do diabo? Não é que é do diabo literalmente, abençoado. Quem peca é da lei. Porque o pecado era a transgressão da lei. O pecado não é beber, não é fumar, não é isso não. O pecado era a transgressão da lei. Agora, se você bebe, se você fuma, se prostitui, faz tudo isso aí de errado, vai sobrar na tua cabeça. A palavra de Deus também disse, quem semeia na carne, sofrerá corrupção. Pronto, assim acabou. Porque Cristo não vai morrer de novo por pecado de mais ninguém. Pecado entre aspas. Por transgressões de mais ninguém. Está entendendo, abençoado? Olha aqui mais outra passagem bastante interessante. Romanos 7, verso 4. Abra sua Bíblia aí. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Ou seja, nós já nascemos mortos para a lei. Pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro. Presta bastante atenção, vou ler de novo. Como eu disse, o tema do vídeo aí, Jesus de Nazaré não é mais o Filho de Deus. Agora presta atenção nessa passagem aqui que você vai entender também, vai ajudar você a compreender aí. O pessoal precisa saber disso. A nação santa de Deus precisa saber disso. Romanos 7, verso 4, abra sua Bíblia aí. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. De outro quem? De outro quem? Jesus de Nazaré? É Jesus de Nazaré? Não. Vamos ver aqui agora. Vou ler de novo para você entender bem melhor. Romanos 7, verso 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Nós pertencemos agora, abençoado, ao Cristo ressuscitado, ao próprio Deus, porque Jesus de Nazaré foi a manifestação do próprio Deus aqui na terra. E ele morreu, ressuscitou, e nós pertencemos a Deus. Quem pertencia a Jesus de Nazaré eram os judeus. Nós nascemos depois. Isso é complicado para algumas pessoas que ainda faz parte de um sistema religioso. Porque eles pegam Jesus de Nazaré e aplicam nos dias de hoje e fazem uma bagunça. Volto a dizer, não estou desfazendo de Jesus de Nazaré. Jamais faria uma coisa dessa, porque era o próprio Deus em carne e sangue aqui. Mas ele veio para um povo, para os judeus. Mateus 15, 24. Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E nós não somos mais ovelhas. Nós não estamos mais perdidos. Perdido se a pessoa nos dias de hoje viver de acordo com a lei de Moisés. As pessoas hoje estão em graça e devem dizimando. Não estou dizendo que não devem ajudar as pessoas. Deve sim ajudar. Devemos ajudar. Mas
Esses rudimentos da lei não é para nós nos dias de hoje. Não é para nós nos dias de hoje. Santa Ceia, não existe Santa Ceia, é Páscoa. Batismo nas águas, nós já fomos batizados na morte de Cristo na cruz. Hebreus 2,14. Aniquilou o diabo, mas estão pregando por aí que o diabo ainda existe. Hebreus 2,14. Se você acredita que o diabo ainda existe, esse diabo que o sistema prega, porque nós em graça nós sabemos que esse diabo que o sistema prega, ele nunca existiu. Se você está dizendo que o diabo existe, Hebreus 2,14 fala que ele foi aniquilado pela morte. Então você está falando, Jesus vai ter que morrer de novo para aniquilar o diabo. Lê lá, entenda para você ver. Não estou inventando, raciocina, põe sua massa aí para trabalhar, sua memória aí para trabalhar. Eu sei que muita gente vai estar falando, esse cara está ficando louco. Eu estou na igreja há tantos anos, nunca vi falar disso. Não viu não, abençoado, porque tem pessoas que não têm interesse de te mostrar a verdade. Tem pessoas que não têm compromisso com a verdade. Tem pessoas que têm compromisso com o dinheiro. Tem pessoas que têm compromisso com fama. Eu sei que vão falar, eu sei que vão xingar. Não estou nem aí, vou pregar a verdade aqui. Vamos lá, vou ler aqui, ó. Romanos 7, verso 3. Preste bastante atenção. De sorte que, vivendo o marido, será chamado adúltera se for de outro homem. Abençoado, para que você entenda melhor essa passagem, eu pus mais esse capítulo aqui. Leia desde o verso 1. Está falando, Paulo está se referindo a um casamento. Mas ele está usando isso daqui como um exemplo. Ele está usando como um exemplo do que nós vivemos hoje. As pessoas estão ainda vivendo a noiva de Deus, a esposa, né? Hoje a igreja não é mais noiva, é esposa. Está vivendo, está em adultério com Jesus de Nazaré. É isso que Paulo está falando aqui. Preste bastante atenção. Abra a tua mente, abra teu entendimento e preste atenção. Depois você lê aí na sua casa, do verso 1 a seguir. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro homem. Mas, morto o marido, livre está da lei. Livre está do quê? Livre está da lei. Assim não será adulta se for de outro homem. O que ele está dizendo? Livre está da lei. Paulo está fazendo um paralelo aqui acerca de quem vivia na lei e de quem vive na graça. Porque ele fala aqui, morrendo o marido, morrendo, está falando marido. É o mesmo que falar assim, ó, quem cultuava Jesus de Nazaré, se estiver cultuando agora na graça Jesus de Nazaré, está em adultério. Está em adultério. Porque nós lemos anteriormente que nós pertencemos ao Cristo ressuscitado. Ao Cristo ressuscitado. É o Romanos 7, verso 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que seja de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Entendeu? É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. Nós pertencemos ao próprio Deus, ao Cristo ressuscitado. O marido morreu, que era o Jesus de Nazaré. Então, quem estiver cultuando aqui a lei de Moisés, quem estiver cultuando isso, está em adultério espiritual. Só lamento dizer, algumas pessoas vão xingar, vão falar, mas tudo bem. É o que está escrito. É o que está escrito. É assim que se entende, com a mente de Cristo ativada. Então, por isso que o título desse vídeo, né, nessa tarde, Jesus de Nazaré não é mais o Filho de Deus. Porque ele manifestou, morreu, ressuscitou, voltou. Nós não podemos estar cultuando a Jesus de Nazaré mais. Você que estiver chegando agora, você que pulou o vídeo aí para frente, né, daqui a pouco eu vou estar postando esse vídeo no YouTube. Se a pessoa já estiver no YouTube e depois lá no final, que eu já estou terminando aqui, volta o vídeo, assiste ele todo, que você vai entender.
o que eu estou dizendo? Jesus de Nazaré não é mais o Filho de Deus, porque ele morreu, ressuscitou, voltou para Deus. E ele é o próprio Deus, então eu não posso cultuar mais Jesus de Nazaré. Então eu não posso mais cultuar a lei, como está dizendo em Romanos 7, verso 3, porque é assim que entendemos na graça. É assim que nós entendemos, assim que nós temos a mente de Cristo ativada. Vou ler de novo, abençoado. Abra a sua Bíblia aí, Romanos 7, verso 3. De sorte que, vivendo o marido, será chamado adúltero se for de outro homem. Ou seja, vivendo. Mas, morto o marido, livre está da lei. Ou seja, está fazendo um simbolismo, um paralelo, né? Assim, não será adúltero se for de outro marido. A igreja de Cristo hoje, a esposa, já é do Cristo ressuscitado. Nós não pertencemos mais a Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era o próprio Deus, todo mundo sabe disso, mas nós pertencemos agora ao Cristo ressuscitado. Peça aí se esse vídeo foi edificante para você, que compartilhe, para que mais pessoas tenham conhecimento. Eu creio que algo aqui te deu, abriu os olhos, te deu entendimento. Eu creio que algo aqui fez com que você... Opa, para aí, eu não sabia disso. Não é possível que algo que eu li aqui nada serviu para você. Não tem como. Então, se foi edificante para você essa mensagem, compartilhe para que mais pessoas fiquem sabendo. Se você discorda de alguma coisa, deixa seus comentários. Eu terei um imenso prazer em responder. Ok, pessoal? Então, graça e paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Graça e paz.